Bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira aula do terceiro módulo. Nesta aula, vamos estudar o substantivo. Para a realização do slide, foi utilizada a gramática de Cunha e Sintra, a nova gramática do português contemporâneo, além da gramática de Faraco e Moura. Com o substantivo, damos nomes aos seres em geral. Por exemplo, nome de pessoas, lugares, instituições, gênero, espécie, como Rocinante. Rocinante é quem? É o cavalo do Dom Quixote. Sim, é o nome do cavalo do Dom Quixote. Maria, Lisboa, Brasil, clero, homem, cavalo, cedro, etc. Com o substantivo, nós daremos nomes também de noções, ações, estados e qualidades, que serão considerados seres, por exemplo, glória, colheita, limpeza, doçura, bondade, etc. Substantivos podem vir acompanhados por artigos, como, por exemplo, o ouro, um país. Os substantivos desempenham também determinadas funções. Eu vou ler para vocês uma passagem, está na página 191, da quinta edição da gramática de Cunha e Sintra. Por quê? Vocês se lembram que no primeiro módulo nós vimos como estavam dispostos os conteúdos na gramática de Cunha e Sintra e comparamos com a disposição da gramática de Faraco e Moura? Nós vimos assim que na gramática de Cunha e Sintra nós não temos um capítulo que se chama sintaxe e um capítulo que se chama morfologia. Nós vimos que conteúdos relacionados à morfologia e conteúdos de sintaxe eram tratados em um mesmo capítulo. Então, por exemplo, quando vimos aqui no capítulo 8, que se chama substantivo, na gramática de Cunha e Sintra, nós temos, abre aspas, do ponto de vista funcional, o substantivo é a palavra que serve privativamente de núcleo do sujeito, do objeto direto, do objeto indireto e do agente da passiva. Toda palavra de outra classe que desempenhe uma dessas funções equivalerá forçosamente a um substantivo, pronome substantivo, numeral ou qualquer palavra substantivada. Fecha aspas. Então, isso está na primeira página do capítulo 8, na primeira página sobre o substantivo. Quando Cunha e Sintra vão explicar o que é um substantivo, eles se valem de quê? Eles se valem do ponto de vista funcional. Eles falam de núcleo de sujeito, eles falam de objeto direto, ou seja, eles falam de sintaxe. Isso é bastante interessante para a gente conhecer como que é a disposição dos conteúdos nessa gramática desses dois autores. Então, nós sabemos que palavras de outras classes podem funcionar como substantivo. Isso é a substantivação, como nós estudamos no módulo 2, no módulo anterior. Mas atenção, vamos ver agora uma problematização presente na página 208 da gramática de Faraco e Moura. Abre aspas. A rigor, cada palavra deveria se enquadrar em uma única classe gramatical. No entanto, não é o que ocorre na classificação proposta pela NGB. Vocês se lembram, no módulo anterior, que eu li para vocês uma parte da gramática de Faraco e Moura, que eles disseram assim que há algumas inconsistências na classificação proposta pela NGB e que durante os próximos capítulos eles iriam trazer essas inconsistências. Então, essa daqui é a primeira. Segundo esses dois autores, cada palavra deveria estar em apenas uma classe gramatical, mas a proposta da NGB não faz isso. A proposta da NGB não coloca cada palavra em apenas uma classe gramatical. Eles vão trazer isso na parte que fala sobre a substantivação de palavras. Vamos ver agora a classificação do substantivo. 2 critérios de classificação são utilizados. O primeiro, estrutura e formação. Assim, o substantivo pode ser simples ou composto, primitivo ou derivado.
O segundo critério é significado. Um substantivo pode ser comum ou próprio, concreto ou abstrato. Substantivos simples e compostos. Simples, apresentam apenas um radical, por exemplo, flor, moleque, água. Compostos, apresentam mais de um radical ou já se perdeu a noção de composição. Exemplo, aguardente, vinagre, lobisomem. Substantivos primitivos e derivados. Primitivos, não derivam de nenhuma palavra, ou então não é possível reconhecer os afixos. Pode também ser resultante de derivação imprópria, mudança de classe gramatical, ou de regressiva, redução de elementos na palavra primitiva. Como exemplo, nós temos escada, piano e animal. Animal é resultante de ânima mais al, só que é, assim, considerado um substantivo primitivo. Derivados. Derivam de outra palavra da mesma língua. Por exemplo, escadaria, ferreiro, pianista. Substantivos comuns e próprios. Comuns. Designam seres de um mesmo grupo, uma abstração. Filho, sociólogo, país. Próprios. Designam um ser particular entre todos de um mesmo grupo. Por exemplo, Mário, Joana, Lisboa. Temos diferentes tipos de substantivos próprios. Os mais comuns são os antropônimos e os topônimos. Os antropônimos designam indivíduos, por exemplo, Márcia, Ângela, Manuel Bandeira. E os topônimos vão designar lugares ou acidentes geográficos, como Recife, Corumbá, Cabo das Tormentas. Substantivos coletivos. São substantivos comuns que formam um grupo separado. Os coletivos designam um conjunto de seres ou coisas de uma mesma espécie. Por exemplo, alcateia, de lobos, constelação, de estrelas, chusma, de pessoas, cancioneiro, de canções, etc. Alguns são específicos, por exemplo, matilha, mas outros são indeterminados, como bando. O bando pode ser um bando de crianças, um bando de aves, dentre muitas outras opções. Palavras como dúzia e cento aparecem na gramática de Faraco e Moura na parte que trata dos coletivos. Os autores afirmam que estes não se confundem com numerais, já que existe a preposição de. Então, por exemplo, quando utilizamos a palavra dúzia, vamos ter a preposição de, uma dúzia de bananas. Já Cunha e Sintra, ao abordar os coletivos, eles nos redirecionam ao capítulo sobre numerais, para falar sobre esse grupo de palavras que os autores denominam numerais coletivos. Substantivos concretos e abstratos. Concretos nomeiam seres com existência própria. Podem ser seres do mundo real ou imaginário. Exemplo, substâncias, chocolate, banana. Abstratos designam seres cuja existência depende de outros seres, como sensações e qualidades. São seres que não existem por si só, como prazer, bem-estar, felicidade. Vamos agora estudar o gênero gramatical. Em português, pode ser feminino ou masculino. Os substantivos femininos podem ser acompanhados pelos artigos a e as. Por exemplo, a árvore, as folhas. E os masculinos por o e os. O costume, os países. Substantivos biformes. Apresentam uma forma para o feminino e outra para o masculino. Muitas vezes mudaremos apenas a terminação do substantivo. Em outros casos, o radical da forma feminina será diferente do radical da forma masculina. Por exemplo, aluna, aluno, freguesa, freguês, patroa, patrão, arrumadeira, arrumador, condessa, conde, presidenta, presidente, parenta, parente, abelha, zangão, vaca, boi, etc. Embaixadora, embaixatriz são femininos de embaixador, porém o significado não é o mesmo para as duas formas. Embaixadora será uma funcionária da embaixada, enquanto embaixatriz será a esposa de embaixador. Substantivos uniformes.
apresentam uma única forma para o feminino e para o masculino. Saberemos se tais nomes se referem ao masculino ou ao feminino pelo contexto ou pelos modificadores, que podem ser artigos, adjetivos, numerais e pronomes. Serão chamados de comuns de dois gêneros, quando o feminino e o masculino se diferenciam pelo modificador. Por exemplo, a pianista ou pianista, a agente ou agente. São chamados de sobrecomuns quando apresentam apenas um gênero gramatical, por exemplo, o cônjuge, a criança. E serão chamados de epicenos os nomes de animais que apresentam apenas um gênero gramatical, como a cobra ou tigre. Substantivos de gênero vacilante podem ser femininos ou masculinos, como o diabetes ou a diabetes, o personagem ou a personagem. Número. Substantivos podem aparecer no singular ou no plural. Por exemplo, pássaro, pássaros, ação, ações, pão, pães, mão, mãos. Alguns aceitam mais de uma forma de plural, então a gramática vai trazer para a gente alguns exemplos, como o plural de aldeão pode ser aldeãos, aldeões ou aldeães. O plural de vilão pode ser vilãos ou vilões. O plural de anão pode ser anões ou anãos. E o plural de abdômen pode ser abdômenes ou abdômens. Esses são apenas alguns exemplos. Alguns aparecem apenas no plural, como bodas, óculos. Alguns substantivos possuem sentidos diversos quando estão no singular ou no plural, como bem será uma virtude, mas a palavra bens faz referência à propriedade. Grau. Substantivos podem estar no grau aumentativo ou no grau diminutivo, de forma analítica ou sintética. Então, por exemplo, temos a forma analítica aumentativo, como exemplo, nariz grande ou nariz imenso. A forma analítica diminutivo, nariz pequeno, nariz minúsculo. Mas a forma sintética no aumentativo, narigão. E a forma sintética no diminutivo, narizinho. Atenção! Faraco e Moura vão trazer uma outra problematização, agora na página 229. Eles vão falar assim, observação, abre aspas, observação, conforme já advertimos, muitos linguistas não consideram a expressão de grau como uma flexão. De fato, no processo analítico, o substantivo não muda sua forma original e a indicação de tamanho é fornecida pelo adjetivo que acompanha o substantivo. Na forma sintética, consideram esses linguistas que ocorre derivação sufixal. Então, terminamos a aula de hoje e, caso vocês sintam a necessidade, eu acho que pode valer a pena voltar às aulas do módulo 2, agora que vocês já estudaram o substantivo, e fazer uma revisão, porque isso pode ajudar a compreender o que nós estudamos aqui sobre o substantivo. Até mais!